Fala, QR! Guilherme Machado por aqui. Vamos falar como que você perde venda por receber muitos leads. Você tem perdido vendas, ou melhor, você tem deixado de fazer vendas exatamente por acreditar que a quantidade de leads que você recebe ou que você precisa de mais leads para vender, quando na realidade você tem agora no seu funil de vendas a venda que você precisa. O ponto de atenção, será que é na quantidade de leads? Será que essa loteria que provavelmente você vive é a melhor solução para você atingir o seu resultado? Quero emprestar o meu olhar para você nesse vídeo e quem sabe sair daqui com uma direção para que você de fato venda mais, para que você de fato tenha vendas recorrentes. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que essa aula vai ser bem diferente e vai gerar um impacto imediato no seu resultado. Vamos lá, QR. Vamos entender primeiramente o contexto atual. Vamos agora fazer um diagnóstico da sua operação. Se você é um corretor de imóveis, se você é um gerente, se você é um dono de imobiliária, olhe agora para o seu funil de vendas. Olha lá agora a quantidade de leads que você tem estagnado na etapa atendimento. Para aí na etapa atendimento e começa a se questionar. Bicho, eu estou querendo mais lead. Só que eu tenho aqui leads que eu já falei. Só que esse cara que eu falo, ele fala bem assim para mim. Me manda mais link via WhatsApp. Outro fala. Vou conversar com minha esposa. Vou conversar com meu marido. E nunca mais aparece. Aquele que pede links via WhatsApp, ora ele me responde, ora ele não me responde. Ora ele fala, ora ele não fala. Tem lead que eu consigo falar, ele fala bem assim, tá, tô interessado, vou ver minha agenda aqui, depois eu retorno para você. E eu tento manter contato, só que eu não consigo falar com ele de uma forma que eu gere a conversão para agendamento. Isso está lá na etapa atendimento. Agora eu quero que você vá lá para a etapa visita. Você tem lead lá na etapa visita, que você já mostrou o apartamento para eles. Você já mostrou o apartamento para eles. Só que você mostrou 1, 2, 3, 4. Só que você não consegue fazer esse cliente gerar uma proposta. E aí você está cada vez mais mostrando e mostra imóvel para eles. Eu tenho leads na etapa visita que por vezes falam bem assim, cara, gostei desse apartamento, exatamente isso que eu queria. Vou conversar com minha esposa, vou conversar com meu marido, vou avaliar o meu fluxo financeiro, vou ver com o meu banco o crédito que eu preciso aprovar. E aí você, cheio de expectativa, fala assim, claro. Só que depois essa pessoa não aparece mais, você entra em contato, ela fala que está sempre ocupada, sempre ocupado. Eu tenho lá na etapa visita, nesse exato momento, agora, exato momento, 1º de setembro de 2023, eu tenho um cliente lá, que eu mostrei apartamento, eu visitei o imóvel com ele, só que aquele imóvel, aqueles imóveis que eu apresentei, não foram suficientes para que o meu cliente fizesse uma proposta. E o cliente me pediu, se você tiver mais alguma opção, você entra em contato comigo, que eu quero visitar, para ter certeza se é esse ou aquele imóvel para que eu faça uma proposta. E aí eu lhe pergunto, será que você precisa efetivamente de mais leads? Nesse contexto, nessas situações que eu acabei de compartilhar com você, lead, cliente, oportunidade, você tem no seu funil. Agora, nesse exato momento, o desafio é fazer esses clientes que estão na etapa atendimento ou na etapa visita, irem para a próxima etapa. Se eu estou com o cliente na etapa atendimento, que eu tenho as situações que eu aqui mencionei, como me envia link do WhatsApp, vou avaliar com minha esposa, com meu marido, depois entro em contato. Os leads que você já fez isso, mas eles não retornam mais, será que eu não deveria pensar, avaliar a seguinte situação? Se eu conseguir falar com esse cliente, se eu conseguir dialogar com essa pessoa, o que pode ter acontecido para que não tenha sido suficientemente interessante essa conversa ao ponto dessa pessoa, desse cliente, ter o legítimo, o real interesse de avançar para a próxima etapa? Se eu estou lá na etapa visita, será que eu não deveria avaliar o que aconteceu, que depende 100% de mim, que está 100% sobre o meu controle, para que uma vez visitado com o meu cliente ou com os meus clientes, essa pessoa, esse cliente,
tenha a segurança, a confiança para fazer efetivamente, para efetivar uma proposta. Porque, cara, vamos pensar aqui com calma agora, respirar e pensar. Eu fiz o mais difícil. Eu consegui que um cliente conversasse comigo na etapa atendimento. Eu consegui que uma pessoa interagisse comigo. Eu consegui fazer essa pessoa dizer que vai conversar com uma outra pessoa, pediu mais link. Eu consegui o mais difícil, que foi o contato. Foi a atenção dessa pessoa. Ela me deu tempo. Estou lá na etapa visita. Bicho, eu consegui fazer que o cliente fosse na etapa visita comigo. Ele largasse os compromissos dele. Ele está lá na etapa visita comigo. Eu apresentei 1, 2, 3, 4. Apresentei imóvel para essa pessoa. O que está 100% no meu controle ao ponto de não conseguir fazer esse meu cliente avançar para a etapa proposta, que depende 100% de mim? Será que eu não preciso avaliar como é que está o meu atendimento? Será que eu não devo avaliar como é que está a minha apresentação de imóvel? Será que eu, enquanto corretor de imóveis, eu não estou aqui dizendo que tudo é culpa do corretor? Não estou nesse lugar, porque eu não estou no lugar da vitimização. Eu estou no lugar da responsabilidade. Eu estou no lugar de o que está sob o meu controle. Porque dizer que a culpa é do cliente, a culpa é do mercado, a culpa é do lead, a culpa é do marketing, será essa uma forma fácil de não trazer para mim a minha responsabilidade? Será que eu faço tudo certo de um certo que não alcança o meu objetivo, que é a venda? Será que se tudo certo que eu faço está realmente tudo certo? Será que não tem nada que eu não possa ampliar, desenvolver, me diferenciar para que eu tenha novos acertos diferentes? Porque a gente não gosta aqui na metodologia de dizer erros, né? Ou novos erros, errar de forma diferente. Eu poderia começar, e aqui fica a minha sugestão, começa a mapear os principais motivos de não conversão na etapa atendimento. Quais são os 3 principais motivos de não conversão para a etapa agendamento? Foque naqueles clientes que você consegue falar, que você consegue interagir muitas vezes no WhatsApp, mas que você não consegue converter para agendamento. É ali o seu ponto de desenvolvimento, porque tenho certeza que esses 3 principais motivos na etapa atendimento que você consegue falar ou interagir com o seu cliente, um ponto de desenvolvimento. Você precisa desenvolver uma competência nova. Ou você precisa pegar a competência que você já tem e aperfeiçoá-la, atualizá-la, porque você fala com o cliente. Só que você não consegue gerar a conversão. Talvez seja a forma de você falar, talvez seja que você, muitas vezes, tenha ouvido menos do que você deveria estar ouvindo para entender de fato o que essa pessoa busca. Não sei. Eu sei que a gente precisa ter um ponto de atenção nos 3 principais motivos de não conversão. Vou lá para a etapa visita. Qual competência que eu preciso me desenvolver? Qual a competência que eu preciso analisar na minha apresentação de imóvel? Será que de fato eu tenho apresentado um imóvel de uma forma que o meu cliente veja que o seu problema será resolvido nesse imóvel? Será que eu tenho apresentado aquilo que para mim é importante ou aquilo que de fato o cliente busca ser importante para ele? Como é que está sendo feito essa minha apresentação? Se eu tenho conseguido levar o meu cliente para a etapa visita, o que está acontecendo? O que acontece que eu não converto essa pessoa para a etapa proposta? Será que o meu diagnóstico não pode ser aperfeiçoado? Será que eu não preciso desenvolver uma nova competência para conseguir uma conexão e uma compreensão real de qual problema esse meu imóvel resolve? Porque eu já sei que aquilo que o meu cliente fala, por mais claro que possa parecer para mim, eu sei que o meu cliente não sabe expressar o real problema dele. Porque se ele soubesse, ele me falaria. Se aquilo que ele me fala, uma vez que eu apresento um imóvel em cima do que ele me fala, ele não avança para a proposta, tem alguma informação que eu ainda não tenho e que o meu cliente ainda não me falou por não saber se expressar muitas vezes, por eu não saber fazer a pergunta correta. Porque é na sua pergunta que o cliente vai trazer a resposta. Esperar que o cliente nos fale tudo aquilo que a gente precisa saber sem ser questionado, não precisaria da minha presença enquanto corretor de imóveis. Qual competência que eu preciso ampliar, aperfeiçoar, desenvolver? Onde que eu, Guilherme Machado, preciso me aprofundar?
Porque é aí que está a sua riqueza. Enquanto você não responde a esses questionamentos, você já parou para pensar, para avaliar que essa quantidade de leads que você tem recebido, porque quando você não consegue fazer esse lead avançar e que você entra no lugar de culpar o cliente, culpar o marketing, culpar o lead, culpar o imobiliário, culpar o gerente, culpar, e não traz para você essa responsabilidade. E mais uma vez, não estou dizendo aqui que você é culpado de nada, só que eu estou querendo que você tenha responsabilidade sobre as suas ações e os resultados das suas ações. Porque aquilo que o cliente faz é sobre responsabilidade dele. Mas uma vez que eu tenho um cliente que me dá tempo e atenção, ele está me dando a matéria-prima que eu preciso para que faça essa pessoa avançar no funil de vendas. Ficar em busca dessa loteria e acreditar que o próximo lead vai ser o bingo! Não seria infantilidade? Imaturidade? É isso que eu quero trazer para você. E muitas vezes, qual é o maior desafio que você tem? É não saber olhar para o seu funil de vendas e identificar o que precisa ser olhado. Você apenas olha, sabe o quê? Quantidade de leads. Você sequer mensura a sua taxa de conversão entre uma etapa de atendimento para agendamento, entre a etapa visita para proposta. Você sequer avalia quais foram as atividades chaves, ou seja, quais foram as minhas atividades, ações que eu fiz na etapa atendimento, que uma vez executada, me gerou uma conversão para a etapa agendamento. Quais foram as atividades chaves que eu executei na etapa atendimento, que uma vez cumpridas, me levaram para uma etapa agendamento. Porque se eu mapeio quais foram essas atividades chaves de forma consciente, eu consigo replicá-las para outros atendimentos, para conseguir aquele resultado que eu já obtive. Se eu consigo mapear as atividades chaves que eu executei na etapa visita, e que essas atividades chaves, desde o diagnóstico do imóvel, ao roteiro de visita, a forma de apresentação, se eu consigo mapear essas atividades chaves que me levaram, uma vez executadas, para a etapa proposta, eu consigo agora replicá-las para outras visitas que eu venha a fazer, cumprindo aquela estrutura que eu já sei que uma vez feitas me levam ou aumentam a minha probabilidade de ir para a etapa proposta e assim tornar escalável isso que eu já faço e que eu tenho resultado. Saio de atendimentos variados, saio de atendimentos inconscientes, saio da sorte e vou para a minha responsabilidade. E aí, provavelmente, eu tenho competências que eu já tenho desenvolvidas, que eu posso replicá-las, que eu posso agir de forma muito clara. E aí eu consigo ter a conversão que eu preciso. Enquanto eu ficar nessa quantidade, em receber de forma aleatória esse monte de leads, como é que eu vou conseguir me desenvolver, treinar, me capacitar nisso que eu já faço de bom? Como é que eu vou conseguir diagnosticar aquilo que eu preciso parar de fazer se eu fico nesse recebimento absurdo de quantidade, mais lead, se eu não consigo parar para avaliar aquilo que eu já faço de bom e aquilo que eu faço que não me gera o resultado que eu preciso? Será que não está no planejamento? Será que não está na estrutura? Será que não está no olhar? Será que não está no organizar a venda que eu quero? Será que essa loteria que a gente fica é a resposta para as nossas insatisfações e não alcance de resultados desejados? Olha, eu sei a minha resposta e aquilo que a gente tem feito aqui no IQR, dentro de empresas, profissionais, quando a gente começa a ter uma cultura orientada a dados, quando a gente começa a ter um mapeamento de competências das equipes, cada corretor pensa diferente, age diferente, tem uma competência diferente. Quando a gente começa a mapear de forma individual, singular, e começa a direcionar essas ações, nós temos tido, de forma real, grandes resultados. É por isso que na metodologia QR a gente fala que o lead que entra no mês, compra no mesmo mês. Eu quero convidar você, que é dono de imobiliário, que é gestor, para participar agora,
em outubro da imersão 3 em 3. 3 dias de imersão para aumentar 3 vezes mais a sua conversão. São 3 dias aqui na Toca da Raposa, onde você vai ter ferramentas, onde você vai aprender, onde você vai desenvolver competências que irão garantir que você consiga olhar para o seu time, identificar qual competência que ele precisa ser desenvolvida e ajudá-lo à conversão. Você vai aprender a parametrizar o seu funil de vendas, a diagnosticar os erros da sua operação para que você consiga depender menos de leads. Não é sobre não ter leads, é sobre essa dependência aleatória, essa loteria que você vive, que nós precisamos passar para você como sair dessa roda de rato de muito trabalho e pouco resultado. Se você é um corretor de imóveis, convido você a participar da turma 6 do QR Vendas. 2 dias aqui com a gente na Toca da Raposa. 2 dias para você conhecer melhor a metodologia, desenvolver competências de diagnóstico, desenvolver competências de atendimento, desenvolver competências para que você atinja a sua melhor performance. Você é único e não adianta você ficar olhando o que o outro faz, porque muitas vezes você não tem a competência que essa outra pessoa faz e aí você acha que vai fazer, ou até faz da mesma forma que ela, só que você não tem a competência para ter, uma vez executada aquela competência, o resultado que a outra pessoa tem. Se fosse apenas olhar, seria muito fácil. Mas será que eu tenho essa competência? Será que a forma como eu aplico, olho os meus atendimentos, me dá o diagnóstico real daquilo que eu preciso me desenvolver? Dentro do QR Vendas você terá essas respostas. Então, se você é um dono de imobiliária ou um gestor, venha conhecer a imersão 3 em 3 para donos de imobiliárias. Apenas 15 pessoas. Você vai sair aqui, cara, com uma caixa de ferramenta, tudo aquilo que você precisa para gerar resultados e conversões imediatas. Se você é um corretor de imóveis, convido você a participar da turma 6 do QR Vendas. Ela é para corretores, também gestores, por que não? Diretores, donos de imobiliárias, mas é vendas, tá? É um diagnóstico das suas competências e uma estrutura de conversão com frameworks, ferramentas, muita aplicabilidade, muita praticidade dentro da Toca da Raposa, desde você apresentar o imóvel até a conversão final, passando por etapa do seu funil de vendas. Então, são 2 treinamentos presenciais aqui em São Paulo, na Toca da Raposa, para você poder escolher qual caminho seguir. Caso você não escolha por nenhum deles, continue nos acompanhando aqui pelo YouTube. O importante é você estar atento e consciente de onde você está e para onde você quer ir. Sou Guilherme Machado, do IQR Educação, maximizando alternativas de futuros para o mercado imobiliário. E aqui nós temos um sonho, caminhar junto com você para o topo do mundo, para o pódio, para um atendimento mais humanizado em um mercado tão mecanizado. Excelente final de semana para você, que Deus te abençoe. Segunda-feira, 20 horas, temos um encontro marcado aqui no YouTube. Beijo para você, seja luz, ilumine e quebre as regras.